Vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Tava sem áudio. Quem estiver assistindo aí, por favor, me dá um retorno do áudio aí, por gentileza. Tô sem o meu suporte de celular aqui hoje, mas a gente consegue. Quem já estiver online aí, por favor, me dá um retorno aí, por gentileza. Se o som tá saindo, tá chegando ok aí pra vocês. Áudio normal, está bom? Beleza. Então vamos lá, hoje o tema livre, eu vou pedir pra ninguém fazer pergunta por enquanto. Peço desculpas pelo atraso, né? O horário é às 16, eu tô entrando no ar às 16h20 quase. Tive um probleminha com o meu automóvel aí, mas consegui chegar aqui no terreiro a tempo. Eu já volto, só um instante. Aí a gente já começa. Já olhando para suas ondas, para sempre vou confiar, mãe d'água, rainha do mar, ó linda sereia, venha me ajudar, ó linda sereia, venha me ajudar. Você ama minha mãe, oh, Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi mãe d'água quem veio me valer. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi mãe d'água quem veio me valer. você ama minha mãe. E foi nas ondas do mar que entreguei os meus problemas e aprendi a confiar que todo mal não dura para sempre, que a paz é uma semente que precisa semear, e no horizonte do mar tão infinito me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão e entreguei meu caminhar a Iemanjá. E no horizonte Você ama minha do mar mãe. tão infinito, Iemanjá me Ei, meu acolheu Deus. e me deu um mundo tão mais bonito. Eu abri meu coração, ela me estendeu Vamos a lá. mão e entreguei meu caminhar. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi
paz é uma semente que precisa semear. E no horizonte do mar tão infinito, me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão e fez que meu caminhar a Iemanjá. E Meu Deus, viu? Me perdoa aí, viu, gente? Capaz de vocês terem vertigem comigo hoje. eu abri meu coração, Meu suporte quebrou e eu não comprei outro. meu caminhar. Vou tentar botar um apoio aqui porque eu tô com o celular e o notebook ligado ao mesmo tempo para poder acompanhar as perguntas, que no celular é mais difícil. Agora vai, não cai mais, tá? Prometo. Pronto. Mostra a camisa nova. Olha aí, ó. Camisa preta do terreiro. Então vamos lá, gente. Música acabou. Gosto de colocar sempre uma musiquinha antes da gente começar a nossa live. E hoje o tema é livre, certo? Vamos começar. Eu disse que nos primeiros 10 minutos dessa live a gente ia falar um pouquinho mais sobre Exu Pombagira e Exu Mirim, Pombagira Mirim, que foi o tema das últimas 2 lives, do que a gente pode aprender com as entidades, certo? Então acho que vale a pena a gente continuar. O objetivo é que essa live não passe de 1 hora, senão fica muito cansativo, né? Para quem está assistindo. Para mim não. Eu poderia ficar muito tempo aqui falando e que não dá para esgotar, né? Então, ó, na quarta passada e na quarta retrasada, a gente falou das entidades de uma maneira mais pessoal. O objetivo era falar sobre o que a gente pode levar para a nossa vida, né? Por exemplo, a gente tem uma turma de desenvolvimento aqui no terreiro às terças-feiras. E ontem nós tocamos para Ogum, Oxalá e Logunã. À medida que o orixá desincorpora, a gente fez a chamada de Ogum, ficou em terra lá uns 10, 15 minutos. Aí a gente pede para o médium ficar em concentração por 1 minuto apenas, sentindo essa energia que o orixá deixou no seu corpo, no seu espírito, no seu coração, na sua mente. Então o objetivo era falar disso, né? Que nem, ó, tem algumas pessoas falando, se eu posso falar sobre o Exu tal, Pombagira tal. Existem muitas particularidades entre Exu e Pombagira, mas o que a gente queria dizer, a gente pode até falar disso daqui a pouquinho, porque como hoje o tema é livre, então a gente pode falar de qualquer coisa, certo? Eu não sei de tudo, mas aquilo que eu tenho uma opinião e que eu entendo alguma coisa eu falo. Se eu não souber eu vou dizer, ó, meu irmão, não sei. Então, de uma maneira genérica, o que Exu, o que Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim nos traz. A palavra ao vivo está bem em cima do meu rosto. O que Exu, Pombagira, vamos lá, vamos melhorar aqui. Tá melhor? Aí, agora acho que fica melhor. O que Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim nos ensina para a vida. Então assim, a gente falou a semana passada que Exu trabalha as nossas sombras, que muitas vezes externaliza os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, que muita gente conhece como as nossas sombras, né? Também pode ser encarado assim. Para que a gente tome consciência e a partir dessa consciência a gente consiga desenvolver uma maneira de melhorar, né? Como pessoa.
Longe de que alguém deve ser santo, sabe, perfeito, essa cobrança que muitas vezes acontece em outras religiões ou até mesmo na Umbanda, dependendo da pessoa. Oh, pergunta boa, hein, Suede? A ayahuasca ajuda o desenvolvimento mediúnico? Eu já falo sobre isso, tá bom? Vou pedir pra vocês não perguntarem agora, porque já tem umas 10 perguntas aí, então eu vou só concluir esse assunto e eu começo a ler as perguntas na ordem, beleza? Por favor. E é ao mesmo tempo tão fácil e tão difícil falar, né? Porque a gente falou de caboclo, falamos de preto velho, falamos de criança, herê, falamos de marinheiro, falamos de boiadeiro, falamos de cigano, falamos da linha dos malandros, seu Zé Pilintra. E aí a gente deixa para concluir agora, de uma maneira tranquila e um pouco só para continuar mesmo aquilo que a gente começou na última live, falando sobre Exu, Pombagira e Exu Mirim. Pombagira é Mirim. Quando você está incorporado de Exu, por exemplo, o que você aprende com as consultas que o seu Exu dá? E digo mais, o que você aprende, você costuma se dar uns instantes, para quem é médium, de incorporação, desenvolvido, que trabalha em terreiro, ou mesmo que não trabalha em terreiro, mas que incorpora com regularidade, você costuma, no momento em que tem a chamada de orixá, no momento que você incorpora, das entidades, no momento que chama Exu em terra, que você sente aquela vibração no seu corpo e você dá passagem, você incorpora, você costuma nesse momento reservar 1, 2, talvez 3 minutos, quem sabe 5 minutos, para antes do Exu pedir o charuto, ou da pombagira, antes do Exu pedir o marafa, ou da pombagira pedir a champanhe. Você costuma reservar alguns minutos para você ficar sozinho com o seu Exu em pensamento, com a sua pombagira? Quando eu digo isso sozinho, você está num terreiro, tem muita gente incorporada, tem gente da assistência para atender, você já abriu gira, já defumou, já firmou 7 linhas, esquerda e tudo mais, já chamou um ou mais orixás que foram chamados naquele dia para sustentar o trabalho, e aí é hora de chamar a Exu Pombagira para atender. Se a gente não tomar cuidado, a gente incorpora, o Exu vai, sauda aí, sauda o altar, sauda a truqueira, sauda, enfim, sauda a curimba, e já encosta um cambone aqui, eu tô ali, que o senhor vai fumar, que o senhor vai beber, vamos começar. Você já experimentou tirar 1, 2, 3, talvez 5 minutos para ter um diálogo interno? Olha que louco isso. Um diálogo interno com o seu Exu, com a sua pombagira. Aqui, aquela conversa onde o Exu fecha o olho e você conversa com ele através do seu coração e ele fala com você, por dentro. Não como uma voz que vem no ouvido, mas por dentro. Já te trabalha algumas aflições, já trabalha um pouco, talvez, um assunto que esteja te deixando ansioso, já te acalma, entende? A gente tem que tomar cuidado pra gente não, soltou o gatilho, incorporou, beleza. Às vezes nem compromete a qualidade do trabalho, mas você tirou um instante pra você. Talvez alguns médicos prefiram fazer isso no final do atendimento, depois, atendeu 1, 2, 3, 5, 7 pessoas, não sei. Cada templo tem uma estrutura. E aí? Eu tenho experimentado isso nos últimos tempos. Na nossa última gira de esquerda aqui, que foi o último sábado do mês passado, no mês de março, a pombagira veio ela primeiro. Eu trabalho com Dona Sete Saias, Maria das Sete Saias, e com São Marabô. São meu Exu e minha pombagira de trabalho. E ela veio primeiro, costuma vir São Marabô, às vezes ela vem, às vezes ela não vem. Ela veio primeiro e ela me levou ali para a casinha, onde a gente filma aqui na nossa casa Exu e Pombagira. E ficou comigo 5, 6, 7 minutos, perdi a noção do tempo. E eu, corpo físico, eu com os olhos fechados, ouvindo as suas orientações, respirando como ela respira, sentindo como ela sente, pensando como ela pensa. E ela foi me acalmando. Eu tinha tido um dia bem agitado, então ela foi me acalmando,
Ela foi me orientando. Tinha um assunto que me perturbava muito, ela pediu para eu ficar tranquilo, porque o que eu teria que ter feito, eu fiz, e aí não dependia só de mim, dependia de outras pessoas, de diversas situações, então eu quero para eu ficar em paz comigo mesmo, porque eu tinha feito a minha parte o melhor que eu pude. E aí ela me deixou preparado para o trabalho. Fluiu, sabe? Porque nós somos médiuns, mas somos seres humanos, temos problemas, aflições, dúvidas e uma série de problemas que todo mundo tem. Então, eu acho que esse é um ensinamento maravilhoso que a gente pode ter com as entidades, assim, cada uma da sua maneira, né? Pra mim representa muito isso, Pombagira, sabe? Uma serenidade. Existem sim diversas maneiras de trabalhar. Se eu for pegar uma pombagira do cemitério, ela tem particularidades comparado com uma pombagira da praia ou com uma pombagira da cachoeira, enfim. Mas elas representam um mistério maior, né? Que é o mistério da pombagira, que traz com um sentido de mãe, um sentido de proteção, traz um sentido feminino forte, né? Eu levaria para minha vida como ensinamento de Pombagira uma maneira serena de encarar as coisas sentimentais, emocionais. Muitas coisas a gente aprende com Pombagira, né? E com Exu também. Que muitas vezes fala conosco de uma maneira mais firme, mas não é que o Exu está nervoso, né? Não tem cabimento eu falar, o Exu estava nervoso. Imagina, quem fica nervoso somos nós, o espírito não vai ficar nervoso. E muitas formas de trabalho, os alertas, a forma de nos alertar pelos caminhos que nós percorremos. Exu faz isso muito bem. Meu filho, presta atenção, toma cuidado, reflita sobre as suas escolhas. Porque a gente às vezes se enfia em algumas situações e aí quer lá bater paô, acender vela e fala, ô Exu, me tira dessa. Não é simples assim, né? Não é tão simples assim. Tá bom? Vamos pro tema livre, tem muita pergunta aí. Eu vou voltar aqui para começar pela primeira pergunta, beleza? Aí a gente vai levando aí 2, 3, 4 minutos para responder cada uma e ver se consegue responder o número máximo de perguntas possíveis. Beleza? Aí a gente vai... Aí eu vou tirar o som aqui, pronto. Vamos lá aqui agora. Áudio perfeito, vamos lá, agora sim, papapá, odoiá. Tô pegando do começo as perguntas, certo? Que calmaria. Tem que estar calmo mesmo. Ô Danilo Barros, axé, meu irmão. Tamo junto, querido. Você sabe alguma coisa sobre Exu dos Trilhos? Ó, vou falar com a verdade do meu coração, tá? Não vou ficar de arrodeio aqui não, porque eu não sou assim. Como eu falei, eu não sei de tudo. Também tô aprendendo, então vamos lá. Trilho me remete a Ogum, certo? Porque existem nomes que são reveladores. Existem nomes que não revelam, assim, a vibração específica que aquela entidade trabalha, certo? Por exemplo, o Zé do Coco, o Baiano Zé do Coco. Você não tem como, de pronto, assim, falar, pô, esse bando trabalha nessa linha. Agora, o Exu, como é que o irmão perguntou aqui? Exu dos Trilhos. Me remete a algum, porque trilho é caminho, né? Estrada de trem, estrada de linha de trem é ponto de força de Ogum. Então, eu nunca tive uma experiência próxima de trabalhar, de cambonar, de conhecer assim o Exu dos Trilhos. Mas imagino que seja um Exu que trabalha na força de Ogum,
certo? Trabalha na execução, na proteção e abaixo da lei maior, da ordem, daquilo que é certo, certo? Que são as vibrações principais de Ogum: lei, ordem, retidão, né? Dever cumprido. Todo Exu tem suas mirongas para quebrar a demanda, mas um Exu de Ogum é um especialista nisso, acredito eu. Todos podem, todos quebram, mas o Exu de Ogum é especialista na área. Então eu não consigo me aprofundar mais do que isso pelas particularidades do Exu, porque eu nunca tive uma proximidade assim em ambiente de terreiro. Tá bom, meu irmão? Espero que eu tenha ajudado aí. Aí vamos lá. Eu vou falar o nome, tá bom? Adriana Fofonca. Oi, poderia falar sobre Maria Quitéria? Então, vamos lá. Eu já vi Maria Quitéria baiana e já vi Maria Quitéria pombagira. Maria Quitéria não é um nome revelador. Assim como Maria Padilha não é um nome revelador. É muito famosa a Maria Padilha, é muito popular. Há quem diga que ela é da linha de Ançã, mas eu já vi outras Padilhas que trabalham na coroa de médios e ela se diz que trabalhava em outras vibrações. Existem algumas tabelas aí pela internet atribuindo determinado Exu a determinado orixá, e é fácil de compreender isso quando é um nome que já determina. Por exemplo, Caboclo Pena Branca, por exemplo, né? É fácil associar com Oxalá, mas não tem Pena Branca que trabalha só na força de Oxalá. Então vamos lá, Maria Quitéria. Então, pombagira. A Maria Quitéria que eu conheço trabalhava na força de Iemanjá, que eu tive a oportunidade de conversar. Aí trabalhei com um médium, um amigo meu. A pombagira dele cantava até um ponto assim: rosa vermelha, rosa amarela, Maria Quitéria fala dele, todo mundo gosta dela. O irmão Michael tem um terreiro lá pro Michael Bernardes, ele tem um terreiro na Saúde, ali para esses lados, ali, Praça da Árvore. E ele trabalha com a pombagira Maria Quitéria. Ele é filho de Xangô. Não lembro quem é a mãe dele agora, faz tantos anos que eu vejo esse irmão. Então assim, Maria Quitéria, fica difícil, vamos supor, ela trabalha comigo, eu sou filho de Iemanjá, e ela diz que, bom, enfim, independente de ser filho de Iemanjá, ela diz que ela trabalha na linha de Iemanjá. Mas tem outros irmãos que trabalham com Maria Quitéria e elas vêm em outras vibrações de orixá, digamos assim. Então, é bastante particular o modus atuantes da pombagira e a relação dela com você. Eu gosto muito de pensar a relação das entidades conosco enquanto família, entende? E ela, como é um espírito que alcançou um grau, certo? Um grau de pombagira, ela tem lá seus poderes, vamos dizer assim, suas permissões, suas outorgas e coisa e tal, para ela poder, dentro da seara umbandista e no que diz respeito a você, realizar os seus trabalhos, sabe? Então fica difícil a gente entrar numa particularidade que, ó, se você pegar 5 médiuns que trabalham com Maria Quitéria, entre homens e mulheres, não importa, pode ser que você encontre Maria Quitéria que trabalha em 5 linhas diferentes e que vão ter particularidades, formas de trabalho, maneiras de lidar com as pessoas bem particulares mesmo. Mas elas são pombagira, tem um mistério pombagira, trabalha com estímulo, com desejo, trabalha o nosso lado, a nossa esquerda, trabalhando as nossas sombras, trabalhando as nossas emoções mal resolvidas. Mas ela vai ter a particularidade, porque ela é um espírito. Tem 10 Maria Quitérias, tem 5 Maria Quitérias. Cada um é um espírito diferente que integra uma falange. E aí cada uma vai ter sua particularidade. Certo? Vamos lá. Dos trilhos, você pode falar sobre a Dama da Noite, Isadora Monteiro. Então, Dama da Noite também trabalho com ela fica mais, de uma maneira mais passiva na minha coroa. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei para Maria Quitéria, porque assim, às vezes a gente tem o hábito de rotular algumas coisas, certo? Me entendam bem. Eu posso falar da experiência que eu tive, que tenho com Dama da Noite, mas não posso acreditar. Esse é meu ponto de vista. Não posso acreditar que toda Dama da Noite tem essa metodologia, essa maneira de trabalhar, essa forma específica de trabalhar. Porque eu mesmo já vi Dama da Noite que fala: eu sou a Dama da Noite da praia. E aí? Eu trabalho na força de Iemanjá.
vou falar o quê? Ah, não, Dama da Noite só trabalha no cemitério, por exemplo. Né? Então tem Dama da Noite que trabalha na força de vários orixás. Então é uma falange, mas tem várias Damas da Noite. Cada uma é um espírito, cada uma tem uma passagem ou várias passagens aqui pela Terra, mas elas integram uma falange, elas carregam uma energia muito forte com elas. Agora, existem alguns segmentos da Umbanda que atribuem formas específicas de trabalho para determinados Exus. Você pode colocar 10 tranca-rua em terra, de 10 médios diferentes. Um vai falar, eu sou tranca-rua das almas, é do cemitério Cobaluaê. Eu sou tranca-rua dos caminhos, eu trabalho com Ogum. Eu sou tranca-rua da praia, eu trabalho na força de Ogum Beira-Mar. E aí cada um vai ter uma especificidade aí de trabalho, todos são tranca-rua. Tem uma energia muito forte de tranca-rua que é comum entre todos eles, mas eles têm suas particularidades, né? Então fica difícil assim eu querer dizer que o conhecimento que eu tenho de Dama da Noite, por exemplo, Maria Bulambo normalmente é uma pombagira um pouco mais, que palavra que eu posso usar? Despachada, me entende? Mais despachada. Todas as mulambos que eu conversei eram mais despachadas, assim, não gosto de usar o nome pavio curto e tal, porque não tem isso com espírito, mas elas são mais diretas. Aí de repente você vai conversar com uma Sete Sai, com uma Dama da Noite, você vai encontrar uma serenidade um pouco maior, uma pombagira um pouquinho mais doce. Então, aí você vai encontrar essa semelhança entre várias Sete Sais, entre várias Damas da Noite. Mas, ainda assim, há o espaço para a particularidade daquele espírito que se apresenta como Dama da Noite, como Sete Saia. Ela tem um caminho, um histórico, e ela tem uma ligação com aquele médium. Eu acredito muito nisso, que todos os espíritos que se manifestam na nossa coroa, que trabalham com a gente, principalmente os guias de trabalho, que existe uma infinidade de entidades que trabalham com a gente. Muitos irmãos trabalham com mais de um caboclo, muitos irmãos trabalham com mais de um Exu, muitos irmãos trabalham com mais de um baiano, mais de uma pombagira. Mas sempre tem um que assume a linha de frente de trabalho, que vem de uma maneira mais frequente. Esses eu acredito que a gente tem uma ligação muito profunda, espiritual, de outras vidas. Eu acredito muito nisso. Então essa relação também tem que ser observada. Pai Cris, fale sobre o trabalho cruzado entre direita e esquerda. Júlio César Santos. Então, trabalho cruzado que você diz é a entidade que diz que trabalha cruzada, ou numa gira ter, por exemplo, forças de direita e forças de esquerda trabalhando ao mesmo tempo incorporado. Então, assim, essa segunda situação que eu falei, nós fizemos aqui no terreiro e vamos fazer pelo menos uma vez por mês uma gira mista, onde tem desde Exu até Herê trabalhando. Isso pode ser considerado trabalho cruzado, porque ao mesmo tempo que tem forças de direita, tem forças de esquerda atuando no mesmo terreiro ao mesmo tempo, na mesma hora. Agora, existem diversas entidades que também trabalham cruzadas, elas dizem isso, né? É um nome que elas dão, né? Tem muito boiadeiro que trabalha cruzado, trabalha manipulando a energia da esquerda. Ele não é um Exu, ele é um boiadeiro, mas ele tem ali uma permissão, uma habilidade, uma capacidade de manipular a energia da esquerda. Ele trabalha, né? Existem diversas vertentes da Umbanda, diversas verdades, diversas maneiras de trabalhar. Ogum, né? Ogum Choroquê ou Ogum de Ronda, que trabalha pela energia da esquerda, pode estar trabalhando cruzado. É o Ogum manipulando ou atuando no campo da esquerda. Então ele está cruzado, porque Ogum é orixá é de direita. Mas, enquanto o Ogum que percorre todos os caminhos, ele pode atuar na esquerda. Então algumas pessoas chamam de Ogum Choroquê e outras de Ogum de Ronda. Aí tem aquela imagem de Ogum Choroquê que metade é Ogum, metade é Exu. Aquilo ali é bem simbólico, né? Está querendo demonstrar que aquele Ogum está atuando, está trabalhando ou tem o hábito de trabalhar pela esquerda. Assim como o Ogum Beira-Mar, quando ele está em campo de atuação de Iemanjá, é chamado de Ogum Beira-Mar, mas ele é Ogum antes disso, né? Assim como o Ogum Megê. Então as forças se cruzam, as forças se misturam, se integram. E isso também, em alguns momentos, acontece com a esquerda. A gente ouve mais falar de trabalho cruzado quando, né,
quando é uma união entre direita e esquerda naquele momento. A gente usa esse nome. Aí vamos lá, pela ordem aqui. Suede, é assim que pronuncia, irmão? Desculpa, Suede Oliveira. A ayahuasca ajuda no desenvolvimento mediúnico? Pode ser que sim. Não é uma regra. Já vi muito médium, vou usar uma palavra bem simples, já vi muito médium destravar a incorporação porque tomou ayahuasca. Mas por quê? Não é que uma coisa está ligada à outra indiretamente. Porque a ayahuasca ajuda a pessoa a olhar para si, a trabalhar, né, a destravar alguns gatilhos, a resolver algumas questões, a trabalhar medo, insegurança, trauma, dificuldade. E quando a pessoa começa a trabalhar isso, ela se sente mais livre, mais solta. E aí, se ela tinha algum bloqueio pessoal, emocional ou de pensamentos que não favorecia ela ficar tranquila e disponível para a incorporação, sim, a ayahuasca pode ajudar. É uma ferramenta. Mas tem muito terreiro que não trabalha com ayahuasca e desenvolve muito bem seus filhos, né? Aqui nós trabalhamos com ayahuasca no nosso terreiro, fazemos um ritual por mês. Num dia à parte, numa sessão à parte, fechada, para algumas pessoas participarem, mas a gente nunca vinculou isso ao desenvolvimento mediúnico, né? A casa já existe há muitos anos, a casa vai fazer 9 anos esse ano, e a gente trabalha com ayahuasca aqui há uns 2 anos só. E sim, alguns médiuns passaram por uma experiência e sentiram um benefício enorme. E outros médiuns que nunca tomaram ayahuasca, nem querem tomar, e se desenvolvem da mesma maneira. Então é uma ferramenta, mas não é a única, né? Certo, Suede? Acho que eu respondi. A ayahuasca é um enteógeno ou até ajuda por expandir a mente, né? Exatamente. O contato com as entidades, eu sou suspeito para falar, porque faz parte da minha prática. Mas eu tomo muito cuidado para não vincular, né? Não quero que nenhum médium meu fique achando que vai ter que tomar ayahuasca para se desenvolver, porque nunca foi assim na Umbanda. Agora, algumas pessoas tiram benefício disso. Então, expande a mente, você tem um contato extremamente delicado, profundo. Eu costumo usar uma palavra para definir o que a ayahuasca faz nesse sentido. Ela tira o teu pudor, tira as tuas preocupações e ela te deixa nu de preconceito, de preocupações. E aí nessa hora a entidade encontra um cavalo tranquilo, um médium sereno, e aí todos aqueles nossos pensamentos, as nossas dúvidas, inseguranças, dificuldades, às vezes nos atrapalham. Tá bom? Vamos lá. Admiro muito os estudos de vida. Vi uma conversa com o Alexandre Comino e eu fiquei super tocada com a guinada que você deu na sua vida. Sua fé, a Luana Malta. Obrigado, querida. Não foi fácil não, ainda estou nesse processo, mas graças a Deus as coisas vão indo aí, né? Tudo é pra gente aprender, né? Aí risco dizer que eu acho que ajuda em tudo dentro de você, é mágica. É isso aí, ajuda mesmo, irmão. A Jesse Bastos é médium aqui do terreiro e ajuda sim. Mas não é o único caminho, né? Existem muitos caminhos e quem quiser, quem puder, quem achar que deve, faz. 1, 2, 10, quantas vezes achar que deve. Tem ressalvas, tem, óbvio, né? Tem ressalvas, tem todo um preparo, uma orientação que deve ser seguido para que o trabalho flua da melhor maneira possível. Vamos lá. Carol Lima. Pai, minha pergunta é: como faço para desenvolver mediunidade no terreiro do Senhor? Preciso de algum curso preparatório? Já iniciei em outro terreiro, mas não concordava com alguns fundamentos advindos do candomblé. Te admiro demais e quero encontrar uma nova casa. Então, Carol, parece aqui, meu. Me chama no WhatsApp aí, me chama no Face e aparece aqui. As pessoas, quando têm o desejo de se desenvolver aqui, independente de já ter iniciado essa caminhada em outra casa, já ter trabalhado em outra casa ou não, todo mundo é bem-vindo, é acolhido, a gente conversa. E a gente tem aqui as terças-feiras à noite, turma de desenvolvimento mediúnico. E é assim mesmo. Tem terreiro que tem mais influência de uma estrutura, tem terreiro que tem menos influência de outra, né? Cada terreiro tem uma metodologia de desenvolvimento mediúnico. Então as pessoas que me procuram, eu costumo dizer para vir aqui, assistir uma aula,
quem sabe vir participar de uma gira de desenvolvimento, sentir. E aí, poxa, gostei, me dei bem, assim que funciona. Nossa estrutura é assim, eu começo a aula falando um pouquinho dos orixás e das entidades que eu vou chamar aquele dia. E aí a gente abre uma gira de uma maneira mais dinâmica e toca, né? Cria um ambiente, né? Outro dia um irmão, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, viu que eu estava divulgando desenvolvimento e disse que era um absurdo, que onde já se viu dirigente espiritual não desenvolve médium, quem desenvolve as entidades. Poxa, eu concordo. Quem vai desenvolver a sua mediunidade são os seus orixás e as suas entidades. Mas você tem uma participação nisso, de estudo, de comprometimento, de preparação, de amor, né? E eu, enquanto dirigente, eu só crio um ambiente favorável para que isso aconteça. Um ambiente gostoso, um ambiente limpo, um ambiente... né? A gente tem uma corimba muito bacana, que a gente sabe que dentro do ritual de Umbanda a música, o cheiro, o toque, tudo isso cria uma energia propícia para a gente incorporar. Então é isso, né? Não tem milagre. É trabalho, dedicação, amor, comprometimento. Então a gente tem aqui um trabalho, Carol. Aparece aí, me chama no Face, eu te passo o endereço. O Face é Casa de Caridade, Caboclo Tupinambá, Amanhã Major Gumberambara, em Guarulhos, Vila Tiradentes 4145, às terças-feiras. Depois no final da live eu vou falar do nosso calendário aqui, tá bom? Valéria Napolitano, trabalho com o seu Marabô e tenho verdadeira admiração por ele. Fale um pouco da sua percepção do seu Marabô. Puxa, eu sou suspeito para falar, viu, Valéria? Sou suspeito para falar porque Marabô é meu pai, né? Marabô pra mim é como um pai, que nunca saiu do meu lado, sabe? Mesmo antes de eu me dedicar a Umbanda, né? Eu me dedico a Umbanda, eu conheço a Umbanda desde criança, que minha mãe é umbandista, né? Minha mãe incorporava em casa, me dava passe. Minha mãe trabalhou em terreiro. Minha mãe é uma médium que tem uma mediunidade muito explosiva, assim, que com 14, 15 anos no interior de Minas, ela tinha manifestações muito fortes e foi internada, o pessoal achava que ela tinha problema mental. Aí ela vem para São Paulo, casa com meu pai, se desenvolve, trabalha em terreiro, né? Depois ela sai porque ela teve experiências negativas e aí ela incorporava uma vez ou outra em casa e eu tive uma vida, enfim, e resolvo me dedicar a Umbanda lá para os meus 25 anos de idade. Eu tô com 40 hoje. Então, mais ou menos em 2001, 2002, eu ingresso na Umbanda e começo a levar a Umbanda a sério e depois eu incorporo o Caboclo e venho incorporando, acho que na terceira ou quarto trabalho meu dentro do templo, eu incorporo o Exu, o seu Marabô. Primeiro Exu que eu incorporei foi o seu Sete Encruzilhadas, que é um outro Exu que trabalha comigo, ele trabalhou comigo um tempo e depois o seu Marabô assumiu essa frente de trabalho. Olha como a minha experiência é particular, cada um tem a sua, tá? O seu Sete Encruzilhadas ficou quase um ano trabalhando comigo. E quando ele se despede, diz que ele continua ao meu lado, mas de uma maneira mais passiva. Quem ia trabalhar de uma maneira que eu já estava ali me desenvolvendo para ser um médium de atendimento, o seu Marabô aparece assim, né? Ele vem e fala, ó, que os seus Sete Encruzilhadas, por ter uma energia mais tranquila, ele veio me preparar, me trabalhar. Eu era muito seguro, tinha muito medo. E seu Marabô é um Exu... Como é que eu vou falar? O seu Marabô que trabalha comigo, ele é um Exu que ao mesmo tempo que ele é um Exu que dá umas risadas e tudo, ele é muito direto, ele é muito cirúrgico. E ele tem uma maneira de trabalhar, esse que trabalha comigo, que eu não posso generalizar de maneira nenhuma, muito expansiva, de uma energia muito forte de Oxóssi, assim. Ele é extremamente profundo, sabe? Embora as pessoas venham conversar com ele sobre situações do dia a dia, né, das mais diversas, ele é extremamente profundo nas reflexões, assim, ele não trabalha numa superficialidade. A pessoa traz um assunto mais superficial e ele vai cavucando, e ele sempre trabalha de uma forma extremamente profunda, e ele fez e faz muito isso comigo, sabe? Ele sempre me toca muito lá numas coisas que às vezes até eu não entendo
E é bastante de raiz, assim, bastante profundo, de um significado existencial, de uma coisa que vai além das minhas percepções. E, além de ser um compadre, um companheiro, um amigo, um irmão, um pai, que sempre me orientou, me puxou a orelha, nunca me expôs na frente de nenhum médium, de ninguém, né? Sempre que ele tinha que falar alguma coisa comigo, ele falava quando eu estava incorporado ou não, de uma maneira muito amorosa, mas muito firme. Então, essa minha ligação com o seu Marabô é uma ligação de amor mesmo, assim, de uma gratidão sem tamanho. De uns 4, 5 anos pra cá, eu tô falando que eu tô na Umbanda há 15 anos, eu tenho o templo aberto, vai fazer 9 anos, mas de uns 4, 5 anos pra cá, eu tenho me estreitado na relação, me aprofundado na relação com as entidades que trabalham comigo, a fundo, de tentar entender o sentido do porquê eles estão comigo, do porquê eu estou com eles e, né, aonde isso teve um encontro e por que isso acontece, até quando vai, sabe? De ter às vezes algumas respostas deles nesse sentido, mas é uma ligação de alma, sabe? Assim, de uma gratidão que eu não consigo nem falar sem me emocionar em momento algum, seja num vídeo, seja aqui no meu terreiro, numa preleção, seja conversando com um amigo, com um irmão. Eu amo todas as minhas entidades, mas quando eu vou falar do seu Marabô, do seu Zé, do Baiano e do Caboclo, quase que falei todos, né? Eu me emociono muito, assim, porque é um amor, né? Não é um fanatismo, não é uma idolatria, é um amor muito grande. Então é isso que eu tenho pra falar do seu Marabô. A forma que ele trabalha comigo é de uma maneira muito expansiva, assim. E ele não trabalha a superficialidade. A pessoa traz um tema superficial, por exemplo, eu estou separando do meu marido porque a gente está brigando muito. Então ele não fala, não, você tem que se acalmar e coisa e tal. Ele fala isso, mas ele fala, por que vocês estão brigando? Há quanto tempo vocês estão juntos? Vocês se conhecem desde quando? Mas ele está brigando com você, que responsabilidade você tem nisso? Como é que é teu perfil emocional? E ele vai cavucando. E ele faz isso com as pessoas e faz isso comigo. Assim, é uma maneira dele atuar. E eu não posso falar que todo Marabô é assim, porque ele tem suas particularidades, né? Então vamos lá. Sobre o dos trilhos já falei. Tá aí um assunto muito polêmico. Você pode falar no assunto homem incorporar pombagira, baiana, preta velha e outras entidades femininas? Aspas. Obrigado, pai. Natan Marques. Poxa, Natan. Eu fiz uma live uma vez no meu... Eu vou falar assim... Mas eu fiz uma live uma vez no meu perfil mesmo, eu acho, no perfil do terreiro, não me lembro agora. E eu fiquei uma noite aí, umas 11 horas da noite, na porta da minha casinha aqui da Tronqueira, falando sobre isso. Eu acho sensacional, Natan. Eu, como, não todos, mas a maioria dos homens, sempre fui muito machista. Acredito que eu ainda sou um pouco, não sei. Tento não ser, procuro não ser, mas... no começo do meu desenvolvimento eu não dava passagem, não me sentia confortável. Eu acho que nas incorporações a gente tem que ter respeito, ética, uma série de coisas, né? Não pode banalizar a manifestação das entidades. E existem algumas pessoas que, ao meu ver, né, carregam a mão. Isso pode acontecer com qualquer incorporação de qualquer entidade. Como é que eu carrego a mão na incorporação? Eu entendi que só porque o herê, a criança, é um espírito infantil, que ele tem que desobedecer os cambones, o pai e a mãe de santo, e tem que fazer o que ele quiser no terreiro, jogar bolo na cara das pessoas e criar um ambiente que não é um ambiente religioso, espiritualizado. Não vou querer que o herê fique que nem um robô parado. Eu sei que o herê brinca, que ele fala, mas... eu também não posso acreditar que eu estou tomado de uma criança e que agora, né, não tem doutrina nem limite. Assim como o homem incorporado da pombagira, para mim, eu não sinto a necessidade de eu, homem, me vestir de mulher para as pessoas acreditarem que eu estou incorporado de pombagira. Não estou dizendo que quem faz isso está errado. Eu acho que é uma escolha de cada um, de cada dirigente, de cada casa, de cada médium. Sendo homossexual ou não, a manifestação da pombagira em um homossexual e em um heterossexual, digamos assim, para mim, não deve ter muita diferença.
A não ser que o homossexual já desenvolveu uma sensibilidade feminina maior e para ele aquilo não é muito estranho. Ele já está mais familiarizado. Agora esse hétero mais rústico, mais machista, mais preconceituoso, vai ter que quebrar uma barreira ali para que isso aconteça. Então eu tinha essas dificuldades e com o passar do tempo eu fui quebrando essas dificuldades e hoje eu tenho um enorme prazer. Quando a pombagira vem, ela só na forma de pegar o cigarro, quem é um bom observador já vai entender que quem está ali é uma mulher que está ali, cara. A forma dela se dirigir com o seu olhar, até a maneira de mexer o rosto, a forma de virar o corpo. Porque se você chegar para conversar, você vai saber que é uma mulher não é porque ela afina a voz, mas porque ela tem uma maneira de falar mais feminina, mais tranquila. E isso não tem nada a ver com a tonalidade da voz. É uma questão de energia mesmo, que fica evidente. Às vezes se o médium estiver parado ali, olhar, meus cambones, a maioria dos cambones que trabalham comigo, eles batem o olho e falam, opa, tocou para a esquerda, chamou Exu, chamou pombagira, mas ele já sabe se é Somara boa ou se é a Sete Saia que está ali. E eu já tive médiums aqui que trabalharam comigo, que eu tinha um médium, um negrãozão, Robson altão pra caramba, quase 2 metros de altura, que ele incorporava uma baiana. Eu tenho um outro médium aqui, o Caio, tô falando porque, né, não tem problema. E ele trabalha com uma preta velha, ele tem um preto velho também, mas ele trabalha com uma preta velha. Qual o problema? A gente é que separa as coisas, porque vai estar sentado num banquinho ali um preto velho, e vai estar sentado ali no banquinho uma preta velha, falando através de um médium. Então a preta velha vai dar uma mensagem, talvez ela tenha uma fala mais suave do que o preto velho, mas ela vai ali e vai trabalhar. Não vai ficar quebrando, rebolando e falar, olha aqui quem é, uma preta velha, viu? Você pergunta, de repente a pessoa conversa com ela na consulta e nem sabe que ela é uma preta velha. Fala, bem savô, ele vai falar, não sou vó não, sou vó. Mas é a mesma coisa, viu filho? Fala comigo. Mas traz um entendimento melhor para nós do sentido feminino. Entende? Eu costumo ser repetitivo nisso. O homem que se permite incorporar uma pombagira jamais vai se relacionar com as mulheres da mesma maneira. Nunca. Porque em alguns instantes ele vai ter a percepção de mundo de uma mulher, vai respirar, vai se comportar e vai sentir como uma mulher, porque a pombagira vai passar essa energia para ele quando estiver incorporada nele. E vai orientar a como ele lidar melhor com a sua mãe, com as suas filhas, com as suas irmãs, com a sua esposa, a namorada, a noiva, com as mulheres com que ele se relaciona no ambiente profissional, no mundo, na vida. Fazer com que o homem entenda, o homem vai ter uma percepção. Por alguns instantes ele é como se fosse uma mulher, na essência, na maneira de pensar. Ele está tomado, incorporado de pombagira, tomado da energia feminina. E aí para uma mulher, vem uma mulher para atender, ou vem um homem para essa pombagira incorporada no médium atender, e ela dá conselhos não com base na sua visão de mundo machista. Se é que você é machista, pode ser que você não seja. Nós que fomos criados numa sociedade assim, né? Difícil a gente se libertar desses conceitos machistas. E aí ela vai lá falar através da boca de um homem talvez machista, de uma maneira totalmente feminina. E aí, como é que a gente não vai aprender com uma história dessa, né? Com experiências dessa. Como não vamos aprender e levar isso para a nossa vida? Esse é que é o X da questão da Umbanda. Não é chegar no terreiro como entrar numa academia, colocar a roupa branca e incorporar o guia como se fosse um personagem e os guias conversarem com as pessoas, ajudarem, aconselharem, trabalhar, descarregar, e você ir embora como se isso não fosse para você também. Entende? Para mim isso é o sentido maior da incorporação. Desenvolver-se, chegar ao ponto de ter uma firmeza para poder trabalhar, incorporar e atender assistência, é uma questão de tempo, que é relativo, cada um leva um tempo, e não é uma obrigação. A pessoa vai ver quando é o momento dela se dedicar a isso, cumprir com esse tipo de compromisso. Mas independente disso, sendo um médio de atendimento de terreiro ou não, aquele que incorpora a pombagira vai agregar esses valores para a sua vida e vai se tornar com certeza um ser humano melhor. Certo?
E isso também pode acontecer com quem incorpora preta velha, com quem incorpora baiana, com quem incorpora cigana. Por que não? Por que não? Eu vou te dizer, pela minha experiência que eu tenho aqui de dirigente Pai de Santo, não é comum, mas já vi algumas experiências. E para mim é a mesma coisa. O médium chegar para mim incorporado, ô meu filho, você chamou baiano, mas quem trabalha aqui na coroa desse moço sou eu, sou a baiana tal. Eu falo, ó, muito prazer, né? A senhora fique à vontade, trabalha aí. Ela não pedindo para o médium vestir saia, tá tudo certo. Porque eu acho que não é necessário. Para ela mostrar que ela é uma baiana, que ela tá ali trabalhando, eu não acho necessário. Também não recrimino quem o faça, tá bom? Vamos seguir? Oi, eu amo o senhor Tata Caveira. Me fale um pouco dele, meu amigo, meu guardião. Márcia Marinho. Poxa, seu Tata. Só vem pergunta de esquerda aí, hein? Só um instante, gente. Fui acender um cigarro aí, tá bom? Talvez algumas pessoas achem que isso não é muito ético. Tô aqui falando de religião, sou dirigente espiritual, mas eu ainda sou fumante. Tá bom? Então, pô, me julga aí não. Eu sou de verdade aqui, tá bom? Tô de verdade aqui. Tô na minha transparência, na minha verdade, e eu sou fumante. Não vou posar de santo, enfim. Vamos continuar no tema? Seu Tata Caveira? Seu Tata Caveira, Exu conhecido, né? Do cemitério. Vamos dizer assim, existem umas orientações que dizem que Exu almas é o Baluaê e Exu que remete a ossos, a caveira, força de Omolu. Mas eu conheço alguns médicos que são filhos de Obaluaê e trabalham com o seu Tata Caveira. Tá bom? Assim como eu conheço médicos que são filhos de outros orixás e também trabalham com o seu Tata Caveira. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não se pegar numa coisa de achar que tem que ser tudo do jeito que a gente conhece ou do jeito que disseram que é. Eu abri minha mente pra isso, eu não tinha mente aberta pra isso não. Então, se o cara não for filho de algum, ele não pode trabalhar com tranca-rua, porque normalmente tranca-rua vem na coroa de médico que trabalha com algum. Então, acho que é um assunto pra gente refletir. Então, eu às vezes nem me preocupo muito com o nome que o Exu dá, e sim com o trabalho que ele desenvolve com o médio dele na casa. Sabe? Porque, ó, eu tô aqui me apresentando, tudo bem que nós estamos aqui numa rede social, tá meu nome aí, mas vamos imaginar que a gente estivesse conversando pessoalmente, eu com um grupo de pessoas ou eu com uma pessoa só. Como é seu nome? Cristiano. Todo mundo acredita, não acredita? E se eu falasse que meu nome era Roberto? Todo mundo ia acreditar também. Guardadas as devidas diferenças, com o Exu é a mesma coisa. Mas, ô meu velho, meu compadre, salve suas forças, como é o nome do senhor? Sou Tata Caveira. Normalmente é assim, né? Sou Tata Caveira. É uma postura mais séria, mais firme, né? Por quê? Trabalhando na força de Omolu ou de Obaluaê, ele traz o mistério ancião, o mistério do velho. Uma força de cemitério que é uma força mais incisiva. E normalmente os Exus do cemitério, vamos falar só Tata Caveira, é um Exu mais sério, né? Exímio quebrador de demandas, principalmente aquelas demandas que vêm no campo da saúde, das energias negativas que nos rondam, seja enviada por outros ou absorvida, atraída por nós mesmos, que nos afetam no campo da saúde. Tata Caveira, bom demais. Então, assim, conheço alguns médicos que trabalham. Meu pai pequeno aqui trabalha com o seu Lucifério e com o seu Tata Caveira. Tem um tio que também trabalha com o seu Tata Caveira. Exus que comandam falanges muito grandes no embaixo da Calunga, né, de diversos tipos de trabalhos que são feitos. E a gente está falando aqui, obviamente, de trabalho positivo. Então, são Exus que são um pouco mais diretos do que os outros, mais sérios, não é? Tem uma habilidade muito grande de trabalhar nessa questão da saúde.
guarda o Campo Santo, que tem uma movimentação de energia enorme no cemitério, né? Muitas demandas são quebradas dentro do cemitério. A gente faz muito trabalho, muitos umbandistas, assim como outros segmentos, aproveitam dessa energia do cemitério para fazerem trabalhos negativos também, a gente sabe disso. Existem várias portas de acesso ao cemitério, portas espirituais. Eu vejo muitos irmãos com medo de ir no cemitério. Tenho filhos aqui da casa que quando a gente vai fazer trabalho lá, fala que tem medo. Que tem medo de alma penada, que cemitério é lugar de espírito. Que lugar que não é lugar de espírito? Agora, quando você entra no cemitério, se você entrar pela porta da Umbanda, saudar o Exu Pombagira da porta, saudar o Gumegê, Yansan do cemitério, né, Yansan de Balê, pedir proteção, você está indo fazer o bem, você está indo cortar uma energia negativa, fazer uma oferenda, pedir por alguém que está com problema de saúde, não importa se você vai fazer um trabalho para o Baloi, para o Mulu, para o Nanão, se você vai fazer um trabalho para algum Exu do cemitério, se você entrar pela porta da fé, do amor, da lei, da razão, do que é bom, você vai temer o quê? Certo? Não tem o que temer. Alma penada é conto de fada, na minha opinião. Então vamos lá, só Tata Caveira Exu sério, determinado, de poucas palavras e muitas atitudes, na minha visão. Na minha visão, tá, irmã? Não é uma lei que eu tô falando, jamais. Onde eu estava. Gostaria de saber um pouco sobre... Fala sobre trabalhos cruzados entre direita e esquerda, caboclo na linha de Exu e vice-versa. Júlio César Santos. Então, depende muito da casa. Eu já ouvi falar, o que eu falei pra Ogum também. Eu já vi, né, caboclo Choroquê, né? Caboclo trabalha virado. Caboclo quimbandeiro. Já ouvi falar. Já participei de gira em que fez chamada de caboclo quimbandeiro, que é um caboclo específico que trabalha na linha da esquerda. Que às vezes não é nem um caboclo que vem assim para trabalhar de frente com a gente, mas é um caboclo que está ali, nos auxiliando. E existem médicos que trazem esses caboclos como caboclo de trabalho, que é um caboclo quimbandeiro. A gente diz quimbandeiro, não tem nada a ver com a religião de quimbanda. A gente está dizendo que é um caboclo, né? São nomes, a gente tem um problema de nomenclatura na Umbanda, que as pessoas às vezes interpretam errado. Então, a experiência que eu tive de chamada de caboclo quimbandeiro foi chamada em terra caboclos que trabalham pela esquerda, que manipula a energia da esquerda. E aí você vai falar de quebrar demanda, de desmanchar trabalho, né, de trabalhar negatividade de uma maneira geral. Então pode ocorrer, vai depender do tempo, da liberdade que o dirigente dá para os seus médios, se ele trabalha diretamente com essa força ou não. Pode ser que você tenha um caboclo assim, que você vai trabalhar no terreiro e o pai de santo fala, ó, meu, aqui não trabalha desse jeito não, o caboclo é só pela direita, aqui chama outro caboclo aí. Porque aqui esquerda é só Exu, você vai fazer o quê? Você se adapta ou você sai de lá, né? Mas existe. Kelly, um abração, Kelly. Fale sobre a Maria Mulambo. Fui numa sessão de caboclo e ele me disse que ela está sempre ao meu lado. Então, bacana, olha aí. Se você é médio desenvolvido, eu não sei, se você não for, de repente o guia quis dizer que você... Pode ser que você trabalhe com ela, né? Às vezes o guia dá uma dica assim, ela está sempre ao seu lado. Pode ser que Mulambo seja uma das pombagiras que trabalha com você, de maneira mais ativa, incorporando para atender, ou de uma maneira mais passiva, como uma guardiã, uma pombagira protetora. Mulambo normalmente, a gente conhece aí no Mulambo como sendo uma de cemitério, né? Trabalha na coroa de filhas de Yansan, que carregam o Yansan do cemitério, ou de filhas de Omulu, de Ubaluaê, ou de filhos também, né? Aí trabalham com Mulambo, como eu falei um pouco tempo atrás, São Pombagira é um pouco mais despachada, né? Mas eu também já falei com o Mulambo que era mais contida, que tinha um perfil assim parecido com o de Tata Caveira, de poucas palavras, bem direta, né? Sem muito arrodeio, com educação, com respeito sempre, mas de palavras mais curtas, mais diretas, entende? Mas fica difícil a gente dizer que todas as mulambos são iguais. Eu acho importante a gente refletir sobre isso. Tem casas que não tem gira porque as entidades de esquerda e direita trabalham juntas.
Tem casas que não tem gira porque as entidades de esquerda e direita trabalham juntos? Como assim? Não entendi sua pergunta, Thaís Costa. Você fala que não tem gira de esquerda, é isso que você quis dizer? Fala um pouquinho do seu João Caveira, seu morcego, seu cobacoral, seu sete caveirinha, mirim. Então, sete caveirinha, mirim pode ser Exu Mirim, né? Provavelmente, que os nomes de Exu Mirim normalmente é tudo no diminutivo, né? Então é um Exu Mirim que trabalha ali no cemitério, né? Não é a mesma coisa se o Sete Caveiras. O Sete Caveiras é um Exu, é um mistério, né? Sete Caveirinha Mirim é o Exu Mirim, é outro mistério, trabalha no campo das intenções, né? É um ser encantado que penetra em realidades que muitas vezes nem Exu penetra porque ele não é percebido. Isso é louco. Será que tem alguém aqui que acredita mesmo que Exu Mirim foi encarnado um dia, foi um pivete, um trombadinho, coisa parecida? Ou quem já teve acesso a algumas estruturas de pensamento, de orientação de teologia, que entende que Exu Mirim é um ser infantil, que ele é um ser encantado, que trabalha muito com energia negativa, mas que muitos deles nem foram encarnados um dia, né? Porque se eu entendo que ele é um mirim, então ele é uma criança, uma versão de Exu criança, e aí eu vou dar lá um cigarro, um charuto e uma cachaçinha com mel ou coisa parecida para um espírito infantil. Eu não faço isso com o herê, por que eu vou fazer com o Exu Mirim? Ah, porque ele é perverso, ele é mau? Não é mau. Ele trabalha com a maldade do mundo e dos outros, mas ele não é mau. Essa é só a minha opinião, né? Vamos lá. João Caveira, muito parecido com o Tata Caveira, Exu do cemitério. Ah, qual a diferença do seu Tata Caveira e do seu João Caveira? Não sei, meu irmão. Os dois trabalham no cemitério. O Tata pode ser que seja mais velho. Ele diz que não, mas o Tata é o chefe, é o que manda no cemitério. Se você acredita que está assim, está tudo certo. O seu João Caveira tem menos força, então ele é mais novo. Traz, quando eu digo novo assim, aparenta uma energia mais juvenil. Pode ser. Mas é um Exu que trabalha no cemitério também, tem suas particularidades, né? Vem da força do cemitério. Então, seu morcego. Tem uma média aqui que era filha de Iemanjá que trabalha com o seu morcego. Ela não está mais trabalhando na casa, é minha amiga ainda, mas ela trabalha com o seu Exu morcego. Ele dizia que era do cemitério. Agora eu já vi médium trabalhar com o Exu morcego também, que era de Oxóssi. Muitos Exus que tem nome de animal vêm na energia de Oxóssi, como o seu cobacoral, ó. Exu cobacoral existe, mas pela minha experiência não é tão comum, é mais caboclo cobacoral. Também trabalha na força de Oxóssi. Mas quem diz que Exu vai trabalhar numa vibração só? Ele pode ter uma vibração de raiz, mas ele pode atuar em outros campos também. Pede para ele riscar o ponto aí, que normalmente quando ele risca o ponto ele fala: trabalho nessa força, sou dessa força, sou origem dessa força, mas trabalho nessa e nessa também. E aí traz uma energia muito particular de Oxóssi, né? Tanto o seu morcego quanto o seu cobacoral, enquanto Exus, trabalham numa vibração muito forte de Oxóssi. São Exus mais expansivos também, na sua forma de trabalhar. Então, estou há 16 anos e até hoje não sou médium de consulta, tenho receio ou medo de errar. Quem não tem, né, Sandra? Sandra Oliveira, quem não tem receio ou medo de errar? A mim me assusta muito quando o médium está se desenvolvendo e que na hora que está chegando próximo dele começar ali a ficar mais tempo incorporado para atender, dele falar que está totalmente seguro e de que para ele está tudo bem, está tudo certo, bater no peito e falar é tudo comigo mesmo, me assusta. Porque todos nós temos receios, temos medos, dificuldades, inseguranças, porque a gente sabe que é uma responsabilidade grande. As pessoas da assistência às vezes vêm pedir para a entidade respostas que vão determinar o rumo da vida delas, né? E há que se ter muito critério, tudo tem que se passar pelo crivo da razão, a pessoa tem que ser esclarecida, porque existem muitas circunstâncias que vão determinar o desfecho de diversos assuntos, e como é que a entidade vai garantir que numa situação onde existem várias pessoas envolvidas, né, vai acontecer aquilo naquele dia, naquela hora, daquele jeito, né? Onde fica o livre-arbítrio de tanta gente que está envolvida em determinada situação. Então, é uma questão de trabalhar essas inseguranças, de trabalhar esses medos, de ter um olhar, né? Aqui a gente faz isso com os nossos médiuns.
gente faz isso no desenvolvimento. À medida que o médium vai se sentindo firme e preparado, né, a entidade já consegue conversar com a gente, já vem no momento adequado e fala o nome, né, aí chega um momento que risca o ponto, e eu sempre converso com os médicos, como é que você está se sentindo, tal, tá com medo, não tá, medo do quê, e a gente vai ali, ó, cada um tem seu tempo, entende? É muito da orientação mesmo, eu sou filha de Iemanjá com Xangô e tenho Dama da Noite, só que até hoje ela deu apenas Dama da Noite o nome dela, então pode ser que ela prefira ser chamada assim. Pode ser que ela não vá falar assim, eu sou a Dama da Noite da Praia, eu sou a Dama da Noite das Pedreiras, vamos dizer assim, irmã. Desculpa, Tamires Elias. Pode ser que ela só dê o nome dela mesmo, Dama da Noite, pra ela já tá bom, porque assim, mais importante que o nome, que a gente se pega tanto, é o que ela vai atuar na sua vida, enquanto tua protetora, tua irmã, tua mãe, tua guardiã, uma mestra, que vai te direcionando, respeitar o teu livre-arbítrio, respeitar as tuas escolhas, mas vai estar ali, na medida do possível, sempre te orientando, te dando colo, te dando uns alertas, direcionando essa sua caminhada aqui, nessa sua encarnação. E o nome, como eu falei agora há pouco, todo mundo sabe que o meu nome é Cristiano porque está escrito aí, mas se a gente tivesse se encontrado em outras circunstâncias, eu falasse que meu nome era João, quem ia falar que não? Agora, o que determina a qualidade é o trabalho que essa entidade reproduz na vida desse médium e também no terreiro, atendendo as pessoas quando é o caso. Certo? Irmã Tamires, nome da minha filha. Então, de dar atendimento gostaria muito. Então, bacana isso aí. Tem que, não sei se você trabalha em algum terreiro, conversa com seu dirigente sobre isso. Pai, queridos, gratidão pelos esclarecimentos. A minha pergunta sobre os trabalhos cruzados de direita e esquerda se deu porque semana passada o meu caboclo 7 flechas chegou numa gira de esquerda, Exu e Pombagira, e realizou um trabalho voltado para a cura. O sacerdote da casa aceitou, mas alguns irmãos não entenderam, pois nunca tinham visto ou lido sobre a possibilidade de cruzamento. Então, se o caboclo foi ali, Júlio, é porque tinha que ser ele, tinha que resolver. Às vezes acontece isso no meu terreiro, eu tô numa gira aqui de baiano, baixo um Exu e falo, ó, tô em terra aqui porque eu preciso fazer isso. Aí tá certo, vai lá meu pai, faz o que tem que fazer, né? Não pode, eu só tomo cuidado para não virar uma prática, porque tem médico que é muito apaixonado por Exu e quer chamar o Exu, toda semana vai ter um trabalho com alguma pessoa, né? Mas nesse caso é o inverso, cara, é uma gira de esquerda. E aí? Pode ser que tenha outros Exus que trabalham com outros médicos que tenham uma energia de cura, mas pode ser que o teu caboclo precisou vir porque era um trabalho específico da força dele. Então, o dirigente entendeu e aceitou, então depois é só passar, ó, hoje aconteceu aqui uma coisa, ó, vou explicar pra vocês. O caboclo veio por causa disso, teve a minha permissão e tá tudo certo, acabou. Às vezes isso acontece num momento da nossa vida assim que nunca aconteceu, ou aconteceu poucas vezes, então a gente se surpreende, mas não tá errado. O que determina o que está certo e o que está errado é quem está dirigindo a casa e o resultado do trabalho que foi feito com a pessoa. Agora, tem casos que isso é proibido, cara. Não pode, hein? Chamamos tal, tem que vir tal. Ah, mas a pessoa precisa fazer um trabalho na força de caboclo, então manda ela vir outro dia. Então, se desse esse tempo, o caboclo não tinha vindo, né? Então ele vem ali, baixa no terreiro ali, faz o trabalho dele e depois vai embora. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu já fiz trabalho de pagelança aqui no meio de gira de esquerda. De ter problema com 2, 3, 4 pessoas, a gente colocar num canto aqui do terreiro e vir uns caboclos, pajé e médium junto e fazer pagelança de cura ali. Então, eu, Cristiano, não vejo como errado e nem vejo como um problema. Agora vai muito da casa, das normas da casa. O desenvolvimento mediúnico aí, obrigado, Camila. Pena que não mora aí. Márcia Marinho, mora onde, Márcia? Mora longe, né? O preparo de nossas aulas de desenvolvimento são ótimas. É a curimba, o aroma, o som das maracas e a chamada de caboclo. Ontem no desenvolvimento foi incrível, me senti no meio da mata, me conectei demais, gratidão. Isso aí, a gente tenta criar um ambiente sempre favorável para que a gente se envolva com a energia do caboclo antes mesmo dele chegar, porque ele está aqui no terreiro já. E aí, antes da gente saudar a chamada do caboclo, a gente cria um ambiente com tambor, com maraca, com música, e de repente a curimba sauda, e aí canta pros caboclos, meu irmão. Que energia foi ontem, verdade, Jéssica. André Santiago Santana, eu comecei há 1 mês o desenvolvimento com você, estou amando, comecei a desenvolver em uma outra casa, mas acabei saindo por problemas particulares, estava há mais de 1 ano parada, está sendo renovador, esta linda evolução, gratidão, boa, obrigado, Andréia, obrigado mesmo.
A gente faz com amor, assim, porque eu fico muito feliz quando eu vejo os médiuns se conectando e deixando as entidades virem, e aperfeiçoando o contato. E aí, como eu disse, chegar ao ponto de trabalhar e desenvolver e atender é uma questão de escolha de cada um. Mas eu fico feliz com as suas palavras, muito grato. Embora sejam espíritos provavelmente diferentes, eles, como você disse, têm características semelhantes, têm percepções parecidas de seu Marabô. Obrigado, me emocionou também, achando seu coração. Valéria, poxa, obrigado, viu? Eu fico muito feliz quando eu falo do seu Marabô, gosto muito dele. Qual a função do indivíduo que entra no terreiro de Umbanda e descobre que não é um médium de incorporação? Adorei sua pergunta, hein, Paulo? Desculpa, Paula Vitória Correa. Espero que você esteja assistindo aí, porque eu não tenho aqui o tempo que você já fez essa pergunta. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Eu nunca consigo encerrar na hora, já são 5h30. Eu comecei 4h30, 4h20, então já estou 1h10, ó. Vou ficar mais 10 minutinhos aqui e vou encerrar. De repente a gente volta semana que vem e continua aí com o tema livre. Qual a função do indivíduo que entra... Vamos lá, irmã Paula. Em 9 anos, vai fazer em setembro, né? 8 anos e meio de templo aberto, com mais alguns anos de experiência trabalhando na casa do meu pai de santo, pai Armando, aqui em Guarulhos, no Cocai, a quem eu sou muito grato, tenho muito amor e respeito, meu pai Armando e minha mãe Maria. Eu nunca vi e nunca me atrevi a dizer, nem nenhum dos meus guias, que uma pessoa não é médium de incorporação. Eu entendo que isso é um dom, uma faculdade mediúnica. E eu acho que isso está acima. Olha, gente, me interpretem direito, por favor. Eu, cristiano, entendo que isso está acima de qualquer coisa. De qualquer palavra, de qualquer sacerdote ou de qualquer entidade. Porque isso é um dom divino. E quem determina isso é Deus. Essa é a minha opinião, porque eu já tive experiências com médiuns que ficaram aqui no templo 2 anos, sem sequer sentir um arrepio de vento gelado, de encosto de egum, de nada. Muito menos de orixá e de guia, nada. De médium virar para mim e falar: pai, você é um cambono, porque eu não sinto nada. Eu falo: então tá bom, seja um bom cambono então. Aprenda com a lição e com os ensinamentos que a entidade que você está cambonando dá para os outros, assim sucessivamente, participa dos carregos, toma seus banhos e não se preocupa. Tem gente que se apega nisso, porque realmente a maioria das manifestações que acontecem no terreiro de Umbanda é a prática da incorporação. E de repente essa mesma médium, depois de 2 anos, começou a sentir algumas manifestações. E essa médium começa a incorporar. E essa médium hoje está aqui comigo há muitos anos, 5, 6 anos, trabalha incorporada atendendo. Mas eu lembro que lá atrás ela dizia: eu não vou incorporar porque eu não sinto nada. Eu tenho vários exemplos assim aqui. Eu tenho um exemplo tão forte de um médium que trabalhou comigo, a quem eu tenho muita gratidão, muito amor, o seu Marcos, que agora está numa outra caminhada, bem de um terreiro. Que o primeiro terreiro que ele trabalhou há muitos anos atrás, o pai de santo virou para ele e falou: você não incorpora, cara. Você vai ficar aqui tomando conta da gira comigo, me ajudando, você vai fazer diversas outras funções, mas você não incorpora. Ele nunca incorporou. Foi para um outro templo, e aí ele perguntou, falaram a mesma coisa. Quando ele chegou aqui para trabalhar com a gente uns anos atrás, o seu Zé falou assim: não sei. Se você que trabalha na Umbanda há mais de 20 anos está falando para mim que não é médium de incorporação, quem sou eu para falar que você é? O que eu te respondo e te digo é que eu não sei. O Zé Printa falou isso para ele. Não sei. Vamos tocar o tabaco, né? Porque como é que você vai determinar qual é o grau e qual é o tipo de mediunidade que determinada pessoa tem ou não? Bom, passado algum tempo, que eu não sei precisar agora, tocou pro Caboclo Pena Branca e esse homem cai de joelho com os 2 braços no peito, incorpora o Caboclo Pena Branca e ao mesmo tempo que ele incorpora, ele chora. Um senhor de cabelo branco, de 60 anos de idade, chora de emoção, porque ele sempre sentiu o seu Pena Branca. Agora, quem estava certo, quem estava errado, qual que eram os planos da espiritualidade, se era assim mesmo, se ele bloqueou a mediunidade de incorporação por causa do que ele ouviu, isso tudo não tenho como responder agora. Pode ser que ele tenha bloqueado, pode ser que não era o momento.
Mas a partir daí ele começou a incorporar, começou a soltar. Entende? Então, se o médium não sente nada, ele pode ser ensinado a participar da curimba. Se ele tiver aptidão, desejo, amor, empatia com o atabaque ou em cantar, porque todos nós cantamos. A curimba é mais específica, mas todo médium aprende a cantar um pouco. Ele pode ser um bom cambone, um bom auxiliar, né? Ele pode executar diversas funções no terreiro, e o cambone aprende, sente as energias, mesmo não sendo um médium que até aquele momento a incorporação não se manifestou. Mas taxar isso para a vida inteira, eu não faço. Não estou dizendo que é errado quem faz, mas eu não faço. Então são várias as atribuições, a pessoa pode colaborar de muitas maneiras. Boa tarde, gostaria de saber quais os banhos que podem ser dados na coroa, pois fui me desenvolver num terreiro e a entidade Pena Verde pediu para eu banhar minha cabeça um dia sim e outro não com canela. Minha amiga disse para sair de lá, pois isso não se faz, nunca mais voltei. O que você tem a dizer sobre isso? Canela é um ingrediente que é utilizado em diversos tipos de banho. E eu vou te dizer, minha irmã Edna Oliveira, aqui todos os banhos são dados na coroa. Todos. Criou-se absorveu-se um fundamento, sei lá, do culto de nação do candomblé, que você tem que tomar banho do pescoço para baixo, então você vai trabalhar só a partir do chakra laríngeo até o básico, e o ori, que ao meu ver é o mais importante, ou tão importante quanto o resto do corpo, muitas vezes não é banhado. Aí tem casas que deixam lavar a coroa com algum tipo de erva, só em rituais específicos de obrigação, de consagração, de coração, ou sei lá do que de amaci. E aqui, para mim, isso era um tabu que eu derrubei. Eu respeito quem faz assim, mas para mim, é lógico, existem ervas que são fortes, de descarrego, como a arruda. Né? Comigo ninguém pode, não é bom passar em nenhum lugar do corpo, porque pode te dar, ela é muito forte, pode te dar uma reação alérgica, inclusive. Mas até banho de cachaça na coroa eu já tomei. Não é todo dia, nem toda hora, e nem em qualquer lugar, são momentos específicos. E logo depois disso, foi feito um outro banho para equilibrar a minha energia, porque eu estava muito carregado. Agora, qual o mal que há em tomar um banho de canela na coroa? Não vejo mal nenhum. Se a entidade deu a canela, cruzou a canela, mandou você comprar, mandou você acender uma vela, rezar, cruzar, e ela te deu uma intenção, poderia ser sim muito benéfico para você. Normalmente é assim que é exigido aqui no meu terreiro. Vai dar um banho para a pessoa, o guia tem que explicar para que é. Que energia que precisa ser trabalhada. Às vezes já pega aqui mesmo, já me falou, chega na sua casa, ferve a água, põe a erva lá, coa, depois não adianta tomar o banho sem rezar o banho, porque canela tem algumas propriedades de acalmar e coisa e tal, de equilibrar, mas se você não rezar ela é só canela. Se você rezar, aí é macumba. Aí é trabalho, aí é uma energia forte. Isso é com todas as ervas. Então, eu não vejo problema não. Tá na intenção do trabalho e o ingrediente colocando a parte dessas ervas que são de descarrego mais fortes, que não se deve usar em grandes quantidades nem toda hora. Aqui no terreiro é muito comum as pessoas, mas é do pescoço para baixo? O guia fala não. E aí vamos fazer uma reflexão aqui, Edna. Eu consigo ver aqui, ó, na sua foto, que você tem o cabelo tingido, não é isso? Descolorido, assim, acho que é melhor dizer, né? De loiro. As mulheres fazem progressiva, marroquina, descolore o cabelo, passa tintura. Você já parou para ler no rótulo desses produtos quantos componentes químicos tem lá? E você coloca isso direto na sua coroa? E nunca te fez mal? Você não ficou louca? Não endoideceu? Sua vida não andou para trás por causa disso? Como é que um banho de erva rezado, benzido por uma entidade de luz, pode te fazer mal? Com a intenção, com a orientação, com a explicação e a maneira de fazer, com amor, com respeito, com fé, jamais vai te fazer mal. Agora, se essa sua amiga vem de uma estrutura de terreiro onde não se coloca nada na coroa, não pode. Culto de nação tem uma visão tem uma visão diferente, uma maneira diferente de lidar com isso.
E realmente algumas coisas são interditadas, mas aqui a gente está falando de Umbanda. Com todo respeito aos irmãos do Candomblé e do culto de nação, que existe alguns fundamentos que são muito diferentes do nosso, uma relação com os orixás, com banhos e com outras oferendas, enfim, diferentes do nosso. Aqui eu estou falando de Umbanda e para mim não tem mal algum. Eu tomo banho toda semana, lavo meu ori com diversas. A gente faz, um exemplo para fechar esse assunto aqui, essa pergunta. Na gira, na festa cigana aqui, a gente prepara banho com canela, com anis estrelado, com cravo da Índia, com casca de maçã desidratada, que foi colocada no sol, e com outras cascas de outras frutas, e jasmim, oh meu Deus, como é o nome agora? E alfazema em flor e tal, né, que é lavanda e tal. E a gente prepara saquinhos de banho, todas as pessoas que passam ganham esse saquinho que já está ali no altar cruzado. E todo mundo é sugerido que todo mundo jogue na cabeça, escorra por todo o corpo, para equilibrar todos os chakras, principalmente o chakra da coroa. Tá bom, irmã? Então não vejo problema, Edna. Pati Andriane, salve lá, salve Pati, tudo bem? Pati Andriane, esposa do Robson Adriano, irmãozão demais do coração. Já ouvi falar que sonhar com um gato significa Exu. Existe realmente essa relação de animais com entidades ou linhas de trabalho? Sim. Já ouvi falar também que significa pombagira. Tem uma relação forte dos animais com os Exus, sim. Alguns segmentos acreditam mais, outros menos, outros dão mais importância, outros menos, mas existe sim. Agora o que está por trás desse sonho aí só você vai poder desvendar. Sei que cachorro é de Exu, lá. Agora gato, então. Eu já vi muita gente atribuir cachorro a Exu e gato a pombagira. Mas não só isso, né? Certo dia cheguei para os trabalhos, fui para a posição do banquinho, cataram e eu percebi primeira vez minha preta velha. Olha aí, que bom. Cantaram, legal. Fiquei na dúvida até que uma consulente disse, obrigado minha mãe, olha aí. Às vezes até a gente mesmo fica em dúvida, né? Muito legal. Minhas pombagiras me jogam muito no chão, porque estou desenvolvendo. Então, será que ela te joga mesmo? Porque se uma entidade vier em terra para me tacar na parede ou no chão, nós vamos ter uma prosa séria, eu e a minha entidade. Porque se eu estiver dando uma casa de alguma coisa errada, é mais fácil ela vir conversar comigo, me orientar, ou é no sonho, ou na incorporação em algum momento, porque ela também não vai ser conivente com as minhas escolhas e atitudes erradas, porque ela está aqui também para me orientar. Agora, se em criança surra não adianta, em adulto também não vai adiantar. Tem que ver como está acontecendo essa incorporação e essa desincorporação. Ela te joga no chão, você se sente que é jogada no chão no momento que você está incorporada. Quando você está incorporando, quando você está desincorporando, você está fazendo isso no terreiro, tem um dirigente te orientando, é chamada de pombagira. Em que circunstância ela vem? Para te descarregar ou é numa chamada de pombagira mesmo? Então às vezes a gente não consegue lidar com as energias, minha irmã Aldinéia Dias Souza. Às vezes a gente não consegue lidar com as energias, é muito forte, é muito vigoroso. E a gente, às vezes a gente, ontem mesmo no desenvolvimento eu falei, meu Deus, que energia forte de caboclo está nesse terreiro. Parece que a gente consegue atravessar a parede de tanta força que esse caboclo deixa com a gente. Então no desenvolvimento mediúnico a gente aprende a lidar com essa energia, a equilibrar essa energia, a não carregar a mão. No começo é normal, a gente se perde, é muito visceral. A gente fala, meu Deus do céu, que energia é essa? E aí você fica com as pernas meio bambas e tal. Então a gente ajuda, orienta, respira, firma o corpo, porque o corpo é teu. Conversa com a pombagira para ela ter paciência com você, que você está se encaixando nela ainda e ela se encaixando em você, aí vai. Então vai muito da estrutura, da orientação, de como você está, se você fez preceito, como está teu coração, tua cabeça, tua alma. Entendeu? Mas não é comum, irmã. Não é comum a pombagira jogar ninguém no chão. É comum você se desequilibrar por causa da energia, você ficar insegura, a perna ficar bamba. Então a gente vai ali sempre conversando com essas pessoas, calma, respira, sente a energia, sente a força. Aí você vai se doutrinando, você vai se, né? Assim como uma médium aqui incorporava a cabocla e toda vez o joelho dela ficava roxo porque batia com muita força no chão. Aí eu falei, vamos conversa com a sua cabocla. Às vezes essa energia dela tá vindo tão forte que você mesmo tá batendo o joelho no chão com muita força. Então conversa com ela para ela vir numa energia mais branda, que você ainda está aprendendo a lidar com essa vigorosidade toda que ela tem. E aí pronto, vai parar de machucar o joelho, porque a entidade não vem na Terra para maltratar nosso corpo. A não ser que seja um espírito que não é aquele que está dizendo que é. Mas se tem terreiro, está tudo firmado, se tem dirigentes, estão observando, está tudo certo, então
É só passar as devidas orientações. Tá bom, irmã? Nívia não. Cristiano, tudo bom? Fala do Caboclo Pena Branca. O meu se apresentou para mim numa consagração de ayahuasca. Nívia Nova. Puxa, que da hora, hein? Poxa, eu tenho muita gratidão, né? Pelos Penas Brancas que eu já conheci, já trabalhei, né? Do meu amigo, irmão, pai, mestre, parceiro Alexandre Comino. Trabalha com o seu Pena Branca, que é uma entidade de muita luz, de muita serenidade, de muito amor, de muita direção, né? De muito exemplo, sabe? E pode ser que venha na energia de Oxalá, ou pode ser que venha na energia de qualquer outro orixá. Eu não gosto de rotular, como eu falei antes. Então vai muito de você estreitar a tua relação com ele, sabe? Mas é um caboclo que traz essa energia de força de caboclo, de vigor de caboclo, de caça, né? Da busca pela sobrevivência, né? Por prover-se a si mesmo e aos nossos próximos, de se atirar como uma flecha naquilo que acredita que ama, com direção, né? E essa energia ancestral e nativa dos caboclos, essa relação com a natureza, o respeito pelas mulheres, o respeito pela lua, pelas estrelas, pela mãe terra. Todas essas energias de caboclo são maravilhosas, né? E eu tenho um amor muito grande pelo seu Pena Branca, assim, um respeito enorme, uma gratidão sem fim. Então afina o seu contato com ele que você vai descobrir as particularidades do Pena Branca que trabalha com você. Danilo Barros, qual a segurança mínima para se trabalhar, atender, etc. num trabalho que ainda não tenha lugar, sede própria, deve-se fazer o quê? Então, depende, irmão. Quem está conduzindo o trabalho é bacana que coloque as entidades em terra e veja como vai ser feito esse trabalho, com que frequência, quantas pessoas vão ser atendidas, quantos vão estar incorporados e não vão, e aí ele vai montar uma estrutura de assentamento para poder manter esse lugar energeticamente, que não precisa ser nada muito complexo, nada que se pareça com alguma coisa que não esteja dentro de você. Vamos imaginar que você seja a pessoa que vai estar dirigindo esses trabalhos e que você é filho de Ogum e de Iemanjá, então de repente você chama o seu caboclo, ou você chama também o seu Exu, e ele vai falar, ó, o caboclo vai falar, o de direita tem que assentar Ogum e Iemanjá, eu também quero uma energia minha com esses elementos desse jeito. E aí o Exu vai vir e vai falar, olha, a energia que nós vamos firmar aqui é a de Ogum, de Iemanjá, mas eu sou de Ogum, então a energia é essa, e vai usar esses elementos, e vai ser nesse lugar desse jeito. E a pombagira também, e aí você cria uma estrutura de assentamento para sustentar o coletivo. Se é só você sozinho, você firma. Se é você mais 1, 2, 3 ou 10, você cria uma estrutura de assentamento que não existe uma receita. Tem algumas orientações que a gente passa, mas é bacana você colocar, se já está maduro para ter um atendimento, se já está maduro a mediunidade, a estrutura, a percepção, o conhecimento para, mesmo que num ambiente pequeno, como que eu comecei de 3x3, por exemplo, para atender uma ou mais pessoas, então também já está maduro para o guia vir e falar, ó, escreve aí, Cambone, e tal, tá, isso, não precisa ser nada, né? Nada mirabolante. Às vezes um assentamento de direita com um otado, o pai da mãe de cabeça do dirigente, uma vela já é o suficiente para começar um trabalho. Tem gente que gosta de estruturas mais complexas, eu não vejo necessidade. E para a esquerda, um tridente de Exu, um tridente de Pombagira, as bebidas, os cigarros, de repente uma turmalina negra ou uma outra pedra de escolha do Exu, que ele mande você buscar uma pedra no cemitério se ele for de lá, ou na encruzilhada, ou na mata, ou na cachoeira, e ele vai te pedir alguns elementos e vai falar, ó, firma aqui, vela tal, bebida tal, com esse tridente aí que eu vou consagrar, e ao longo do tempo eu vou melhorando isso, que eu entendo também que assentamento é uma coisa que você está sempre agregando valores e energia e elementos, e na direita também, e aí a base de tudo é o amor, é o respeito, é a devoção, é o carinho, é não profanar, é não banalizar e começar a estabelecer horário para começar, estrutura de abertura, horário para acabar. Tudo o dirigente e os guiadeiros aqui vão idealizando o trabalho e vão amadurecendo e vão experimentando e vão sentindo, mas tendo o carinho, o amor, o respeito e os seus assentamentinhos ali para manipular, absorver as energias e tal, meu irmão,
Vai devagarinho, mas vai que vai dar tudo certo. Beleza, Danilo? Eu vou ter que parar, hein? Já estamos aqui com 1h20 de live, tem muita pergunta ainda. Eu fico triste de não poder responder tudo. Pai Cris, isso é que eu admiro em sua preparação e ligação com o mundo. Ser fumante não é defeito nenhum, também sou, nem por isso respeito menos a minha ajuda. Então, sou fumante, tô querendo parar aí, ó. Acredite vocês, quem assistiu lá a minha live lá com o Comino, viu que eu já tive minhas dificuldades com situações piores aí na vida. Hoje eu só fumo, né? Mas tô querendo parar, tô numa rota aí de buscar ter uma saúde, sei que faz mal, sei que mata. E tô na minha busca aí por deixar esse vício de lado, certo? Você trouxe a transparência, realmente eu gostaria que falasse um pouco de como o xamanismo somou e soma aos médios umbandistas. Nathan Marques. Então, cara, eu tava conversando com o irmão outro dia aí, que disse que xamanismo não tem nada a ver com umbanda. Então, cada um tem uma opinião, né? Ninguém é obrigado a nada, cara. E eu digo hoje que o aprofundamento que eu venho tendo no xamanismo me ajudou a me tornar um umbandista melhor. Em nenhum momento fez eu questionar quem eu sou, enquanto umbandista. Em nenhum momento fez eu querer trocar uma coisa pela outra, até porque não dá para trocar. Há aqueles que preferem trabalhar só com a estrutura do xamanismo, mas as estruturas não se opõem, até porque o xamanismo serve de base para quase todas as religiões místicas que existem, né? Místicas no sentido principalmente do transe mediúnico, que isso acontece com os xamãs e as estruturas xamânicas. Então você cria uma relação mais profunda com o seu caboclo e até com outras entidades suas que tiveram aí vivência com a estrutura xamânica. O nome xamanismo foi criado por antropólogos que diz aqueles que praticam um conjunto de práticas ancestrais e nativas. Esse é o nome, né? O xamã pode ser considerado aquele que entra em transe e vai buscar as respostas num transe que acontece como se fosse um desdobramento astral, onde ele expande a mente ou o seu espírito sai do corpo para buscar respostas para a sua tribo, para a sua comunidade, de vários assuntos. Também ele recebe a visita de um espírito irmão, amigo, ancestral, para o orientar, para o tratar, para ajudar a tratar os outros, né? São práticas que o xamã, habilidades que o xamã tem. Muitas vezes, telepaticamente, energeticamente, ele consegue sentir uma pessoa na sua corrente que não está bem sem essa pessoa abrir a boca. Agora, a palavra xamanismo foi criada por antropólogos para dizer aqueles ou aquele que tem como prática um conjunto de... aquele que tem como hábito um conjunto de práticas ancestrais e nativas. E a gente se distanciou disso, e o caboclo traz isso de volta para a gente. Então, a ligação com as 4 direções, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Primavera, Verão, Outono, Inverno, né? Entender que a gente aqui segue o calendário do hemisfério norte, mas nós estamos no hemisfério sul. Então agora, por exemplo, nós estamos no outono aqui, certo? No hemisfério norte, vamos citar aí os Estados Unidos, por exemplo, lá é primavera. E nós estamos no outono, estação da morte. Pode olhar, observa nas ruas aí. Hoje eu tirei uma foto de um jardim cheio de folha no chão. Tá caindo cada vez mais as folhas e as flores. Momento de morte e decomposição. Só que para nós também aqui agora é o mês das noivas. Só que o mês das noivas do hemisfério norte, que também é maio agora, lá é primavera. Momento da fertilização. Momento adequado para as novas relações. Mas a gente copia porque tem uma estrutura capitalista de vender presente, de movimentar mercado de comércio e coisa e tal. Então, mas quem casa em maio? Não. A natureza não está falando isso agora, mas você casa quando você quiser. Quem sou eu para falar quando alguém tem que casar? Agora nós deveríamos estar comemorando finados, por exemplo. Uma ligação com os nossos ancestrais que desencarnaram em homenagem, em luto, em reflexão, em homenagem ou qualquer coisa nessa relação, porque agora é o momento da morte. E a gente comemora finados em novembro, passagem de primavera ali para já quase para começar o verão. Então é isso, o xamanismo
favorece essa ligação mais aprofundada com os elementos, com os encantados, com os 4 reinos principalmente, né? Água, terra, fogo e ar, né? E faz você entender qual é o funcionamento da natureza no hemisfério sul, que é o que nós estamos, e aí você se adequa, para quem se aprofunda e para quem quer, né? Então, e é muito mais que isso, mas no meu caso me ajudou a me tornar um melhor umbandista. A minha relação com a natureza, enquanto estudante e praticante de xamanismo, ficou ainda melhor do que já era, porque a Umbanda também tem uma ligação com a natureza, certo? Vou ter que responder um pouco mais rápido agora para acabar. Não pergunta mais nada não, senão não acaba, hein, gente? Dama da Noite já falei, Ana Morena. Trabalho com o seu Caveira, legal. Poderia me falar um pouco sobre o Exu Viramundo? Viramundo, de que linha que dizem que ele vem? Logunã? Oxalá? Ogum? Eu já vi falar muita coisa. Seu Viramundo. Meu pai de santo trabalha com o seu Viramundo. Firmado lá no terreiro, lá, seu Vira para os íntimos. Tem uma linha de trabalho mais específica, mas eu adoto essa prática, né? O Viramundo que trabalha com você é um espírito que teve uma ligação com você e hoje ele tem um mistério, ou mais que um mistério, ou vários mistérios que ele representa, que ele traz como energia de uma entidade espiritual, de um Exu, mas ainda assim ele é um espírito que tem uma ligação com você. Então, em que sentido da vida ele vai te ajudar? Será que a gente pode rotular que todo Viramundo é Exu de Oxóssi? Que todo Viramundo é Exu de Logunã, Exu de Oxalá, Exu de Ogum? Será que isso é o mais importante? Ou a ligação que ele tem com você? E a cabocla flecha ligeira. Pode me falar um pouco sobre ela? Então, mesma coisa. Flecha ligeira, cabocla de Oxóssi. Mas se aparecer uma flecha ligeira e falar que trabalha em outra linha, ligeira, vamos falar de movimento, então a gente está falando de Yansan, cabocla flecha ligeira, sou cabocla de Yansan, tá tudo certo, minha mãe. Ah, sou cabocla flecha ligeira, sou cabocla de Oxóssi, tá certo, minha mãe. Sou cabocla flecha ligeira, sou cabocla de Iemanjá. E eu vou falar que não? Porque o nome não me importa, o que importa é o que ela vai fazer na vida dessa médium, na vida da consulência, entende? É isso que importa, a gente tem que parar de se pegar nessas coisas aí, na minha opinião. Trabalho com os 7 flechas que vem de Oxóssi, mas meu Exu é o veludo, que uns dizem que é na força de Ogum e outros dizem que vem na força de Oxum, mas sinceramente acho que ele é de Oxóssi. Então, pergunta pra ele, e onde ele dizer que é o campo de atuação principal e outros campos de atuação que ele também tem liberdade para trabalhar, tá tudo certo. Porque Exu tá em todo lugar. Exu guarda a porta do terreiro, Exu guarda a porta do cemitério, Exu guarda a porta da cachoeira, Exu guarda a porta do meu coração, a minha porta enquanto templo, e guarda também a porta do mundo. Exu está em todo lugar. Agora, normalmente o Exu, quando risca o ponto dele, ele explica, ó, eu sou de Oxóssi, mas eu trabalho também na linha de Ogum de Oxum, e aí? Quem vai falar que o Exu não pode? Será que alguém vai falar para ele, opa, aqui você não pode entrar porque você é só de Oxóssi, você não vai trabalhar na força de Oxum? Aí ele vai trabalhar com elementos, com banho, com erva, ele vai trabalhar, ele vai manipular a energia de Oxum, porque ele é um espírito que está debaixo da estrutura da Umbanda e ele, enquanto Exu, de repente tem liberdade para trabalhar em vários campos de atuação. Mas o campo dele, de raiz, a vibração a que ele se submete, normalmente é uma. E aí o Exu vai falar e tá tudo certo. Sem dar bola para essas tabelinhas de internet aí que diz que um é de um e o outro é do outro e ninguém pode fazer o contrário. Dizem que não aceitam meu casamento, minhas forças, me fala um pouco. Isso não existe não, minha irmã. Desculpa aí, é raro eu falar isso que eu tô falando agora. Me explica melhor, sei lá. Quem que não aceita o seu casamento? Dizem que não aceitam o meu casamento. Minhas moças me falam, suas moças dizem que não aceitam o seu casamento, mas quem é que tá casado? É você ou é elas? Porque se elas foram casadas quando foram vivas. Agora já morreram, são espíritos, são entidades, estão trabalhando na Umbanda. Eu sou casado agora. Os meus guias podem vir falar comigo, me orientar, me ensinar a eu lidar. Mas ele não vai poder falar pra mim, separa dessa mulher aí. Por mais que ela não seja boa para mim, quem tem que descobrir isso sou eu. Eles podem me ajudar a enxergar, me provocar reflexões. Agora, tem gente que tem uma história sofrida, uma relação difícil com marido, com mulher. Aí você que tem que avaliar o que é bom para você e o que não é.
Se você casou é porque você ama, ou você casou obrigado. Casou porque você ama, amava, não ama mais, quer continuar casado, quer separar. O que você quer fazer da sua vida? É você. E não adianta perguntar isso pro guia, porque ele não pode ter essa missão de responder se você tem que casar ou ficar separada, você tem que pedir a conta no emprego, procurar outro, o que você tem que fazer. Ele vai te ajudar a encontrar essa resposta, ele vai provocar reflexão em você, ele vai desobstruir a energia espiritual, ele vai te equilibrar emocionalmente, ele vai te inspirar intelectualmente, ele vai fazer uma série de coisas, mas ele não vai poder responder o que você tem que fazer. E você que vai ter que pensar sobre isso. Agora, sua pombagira diz que não aceita seu casamento, por quê? Teu guia te aceita como você é, com erros e acertos. A missão dele é te ajudar a ser uma pessoa melhor. A primeira missão do seu guia é te ajudar a ser uma pessoa melhor. Agora, o que acontece nesse casamento ou com teu companheiro, ou com tua companheira, não sei, né? Que ele diz que não aceita. Mas por que o Exu tem que, ou a pombagira, ou sei lá, alguém tem que aceitar meu casamento, aceitar meu trabalho? Vamos falar de casamento, né? Porque trabalho pode ter trabalho honesto e desonesto. Aí o guia pode falar, ó, não trabalho com médico que é desonesto não e tal. Ele pode falar isso. Melhor aí, rapaz. Agora, casamento, você é livre. As entidades não vêm para repreender, a Umbanda é uma religião livre. As entidades também sabem disso, que nós somos livres. Agora, tem relações e relações. Tem que ver o que ela está querendo dizer nas entrelinhas para você. Como é a tua relação com o teu companheiro ou companheira? É saudável, sadia, de amor, de troca, de cumplicidade, de parceria, apesar dos problemas? O que ela está querendo dizer? Que não aceita. Não aceita porque não quer, ele não é homem para você, ela não é um companheiro adequado para você, ele te faz sofrer, né? Essas são as perguntas, né? Para essas respostas aí, porque simplesmente não aceitar sem um porquê, não vejo muito nexo nisso não. Perfeito, trabalho com o Chuta da Caveira, amo ele, nome de verdade. Márcia Marinho, Maria Juvelina, podia falar sobre Exu Mirim. Capetinha, opa! Capetinha, você sabe o que é? O que usa uma capa pequenininha. Porque capeta, veja bem, minha irmã, close aqui nos meus olhos verdes. Capeta diz respeito àquele que usa capa. Me entende? Capeta diz respeito àquele que usa capa. A igreja é que criou um personagem que é chamado de diabo, de capeta. E Satanás é aquele que se opõe, é o opositor. Mas vamos continuar no capeta. Capeta é aquele que usa capa, é dito daquele que usa capa. E capetinha é aquele que usa uma capa pequenininha. O significado que se atribui vai de cada um. Se algum católico escutar isso, pode achar que você está falando do diabo ou de alguém parente dele. O evangélico também. Na Umbanda, não, porque a gente não acredita em diabo, nem em Satanás e nem em capeta com essa conotação. Então pode ser que o Exu Mirim ele use uma capinha, por isso que ele fala que ele é o capetinha, porque capeta é o que usa capa. Não consigo me aprofundar porque nunca falei com nenhum Exu capetinha. E aí não consigo falar nada mais além disso. Maria Juvelina Alvarenga. Certo? Obrigado por responder minha pergunta. Tá, isso aqui já respondi. Danilo, respondi isso aí, hein? Danilo Barros, da situação para segurar o trabalho e proteção do médium. Frequentava um terreiro que o pai de santo jogava pinga no chão e mandava os Exu Mirim beber. E os Exu tinham que vir corcundos. Putz. Deixa eu pensar um segundo para falar disso. Então quer dizer que agora o Exu Mirim virou cachorro para lamber cachaça do chão, é isso? É isso que eu entendi? Deixa eu ler de novo para eu não ser leviano. Eu frequentava um terreiro que o pai de santo jogava pinga no chão e mandava os Exu Mirins beber. E os Exus tinham que vir corcundos. Então se o Exu não viesse corcundo, ele não era Exu. O Exu pode se curvar, pode se levantar. Então, cada casa tem uma estrutura, né, irmão? Não vou criticar, não. Aqui o Exu pode vir agachado, pode vir ajoelhado, pode vir de pé. Depois ele vai parar para trabalhar. Ele vai ficar corcunda o tempo inteiro conversando com a pessoa. Nossa, e a coluna do médium? A gente tiver uns que nem aqui que tem hernia de disco, meu Deus do céu. Agora, pedir para a entidade lamber a cachaça do chão, aí você me desculpa. Não tem nada de saudável nesse ambiente para mim, não. Eu não faria. Incorporado não faria. Acredito que as minhas entidades também não. O chão, por mais que estiver limpo,
Não é lugar para nenhum guia beber. Põe numa cuia, põe num copo, vai lamber o chão. Nem vou criticar, nem vou falar, eu só digo que eu não faria, para mim não é um ambiente saudável. E sem querer criticar o trabalho de ninguém, até porque às vezes o trabalho é muito bom, mas tem algumas práticas que são pessoais e particulares, então a pessoa que tem que refletir se isso é saudável para ela. Mediunidade para mim tem que ser saudável. Qual é o seu conceito em relação à incorporação em casas que trabalham desta forma? Os orixás, o que é essa energia, entidade, são falangeiros elementais, exteriorização do próprio emocional do médium. Então, para mim, o conceito de incorporação de orixá naquilo que eu trabalho são naturais. Então, a gente tem um orixá maior, Ogum. Esse é uma divindade, é uma consciência, é uma exteriorização do Criador, que a gente chama de Olorum, ou pode chamar de Zambi também. Mas eu chamo aqui agora, nesse momento, de Olorum. A partir dele, desdobra a energia de Ogum, que é o orixá maior. Ninguém incorpora esse na minha visão. A partir desse eu tenho mais 7 Oguns, um para cada uma das 7 linhas. Essa é a estrutura de teologia de Umbanda Sagrada que eu sigo, mas eu respeito todas as visões. Abaixo dessas 7 nós temos mais 14, que são 14 orixás, então existe um Ogum trabalhando na força para cada orixá, para cada outro orixá. E aí nós temos os naturais, que é uma dimensão paralela onde vem aquilo que a gente chama de orixá, porque chamar de natural as pessoas não entendem muito, é uma nomenclatura não muito conhecida. Então eu incorporo orixá Ogum, não o maior. É como se eu posso dizer que é um intermediário, né? E cada um tem o seu Ogum pessoal. Agora, há aquelas casas que trabalham só com caboclos de Ogum. Então faz chamada de Ogum, mas está vindo caboclo de Ogum. Aí ele fala, porque ele é um caboclo. Aí vai fazer chamada de Oxum. Aí vem cabocla de Oxum ou caboclo de Oxum. Aí fala, porque ele é um caboclo. Algumas casas trabalham com os naturais, como a que a gente trabalha aqui, mas chama de falangeiro, porque quer dizer que não está incorporando o Ogum maior, está incorporando um mais ali, um menor, vamos dizer assim. Agora, é difícil a gente dizer, né? Não acho bacana falar, não é correto. Tem casa que firma e lida com reverenciar a força dos orixás, mas trabalha só com os caboclos. E eu vou dizer que essa casa é menor por causa disso, que ela tem menos força? Se ali dentro tem amor, tem caridade, tem dedicação, tem respeito? Só porque não faz chamada dos orixás, faz chamada dos caboclos, tá tudo certo. Agora cada um se adequa à realidade que acha melhor. Eu vou ter que encerrar, gente. Vou ter que encerrar mesmo. Aldineia, você falou, me fala por favor o que, Aldineia? Não lembro agora o que você... Ela esqueceu da minha pergunta, Edna Oliveira. Eu respondi tua pergunta aí, do banho na cabeça? Foi essa que eu vi só, irmã. Incorporei o caboclo antes de chamar, foi demais. Ah, tá. Eu frequento de vez em quando um centro espiritualista, mas sinto que tem uma proteção da entidade ligada a Umbanda. Então, vai pra Macumba, Nete Gonçalves, que é legal. Na porta de todo terreiro kardecista tem Exu também. Eles podem dizer que não tem, mas tem os guardiões de lá que pode estar com uma outra vibração energética, mas tem. Aldiné, não esqueça da minha pergunta. Qual pergunta? Vou ter que voltar lá embaixo para ver. Estou aqui. Jonathan, tem que parar, tem pergunta demais. Qual o seu conceito em relação à incorporação? Essa eu respondi agora, né, Jonathan? Então, o meu conceito é esse. A gente incorpora os orixás, os naturais dos orixás. Então, assim, dentro da cosmogênese divina do Rubens, nós temos 7 planos da vida. O 6º plano é o plano humano. Esse plano humano, é o plano natural. Esse plano natural tem 77 dimensões. Apenas uma, é a dimensão humana, que é dividida em 7 vibrações positivas e 7 vibrações negativas. Mas é só uma dessas dimensões que é a dimensão humana. Nós temos outras dimensões. E uma dessas dimensões é a dimensão de Ogum, a dimensão de Iemanjá, a dimensão onde vem os naturais de Ogum, os naturais de Iemanjá, os naturais de Xangô, que a gente chama carinhosamente de orixá, ciente de que não é aquele orixá maior, porque a força dele seria imensa, e ele se encostasse perto de mim, eu explodiria, e aí se fosse só eu que incorporasse esse Ogum maior, como é que o outro irmão está incorporando o Ogum também? Então tem esse maior, tem os 7, depois tem os 14, depois tem os naturais, que é o que a gente incorpora. Mas há casas que incorporam só os caboclos. E às vezes chamam esses caboclos de falangeiros. Ou há casas que incorporam esses mesmos orixás que a gente incorpora aqui, mas chama de falangeiro para deixar claro que não é algo maior. E todo mundo se dá bem com carinho e amor, tá tudo certo. Na casa que eu frequentava faltava muito essa conexão e esse contato, cuidado e atenção do dirigente.
ainda assim por lá. Uma pena, mas os irmãos que estão se desenvolvendo ficam perdidos, são mal direcionados e acabam tendo visões fechadas sobre o trabalho da espiritualidade. Que bom que pude conhecer seu trabalho e ver que há esperança. Oh, legal, Kelly, obrigado. Eu acho que é assim, ser dirigente não é ser um bom médium, apenas um bom médium que incorpora, que tem sintonia com as entidades e que desenvolve um trabalho bacana, até de liderança enquanto incorporado. Ser dirigente é buscar uma vocação, né? É ter uma vocação e buscar características, aprimorar características de liderança. Ser dirigente é ter paciência para receber médiums despreparados, crus no sentido de ainda nunca ter tido contato com incorporação com a espiritualidade, de conduzir, de orientar, de receber também médios que já têm experiência e orientá-los no sentido das diferenças da casa que eles estão chegando e ajudá-los a trabalhar, a entrar em conexão com as suas entidades e descobrir qual é a sua verdade de vida e na mediunidade. É isso. Se o dirigente não tem paciência para orientar, para doutrinar, para sugerir leitura, para preparar os seus médios, ele não vai ter uma corrente saudável, na minha opinião. Se ele não tem saco para isso, é melhor ele ser um bom médium de um bom terreiro, né? Agora, se não tenho saco para lidar com as pessoas, desculpa, para ser dirigente tem que gostar das relações humanas, gostar das pessoas, apesar dos problemas que nós, seres humanos, causamos. Simples assim. Eu acho que faz parte da vida do dirigente participar da caminhada das pessoas que chegam até ele. Ele não vai ter que resolver todos os problemas da vida dessa pessoa, não. Mas enquanto nós estamos falando desse assunto de mediunidade, é orientar, encaminhar, preparar e ajudar, né? Oferecer um caminho. No centro que frequente, para fazer desenvolvimento mediúnico, você precisa passar pela aprovação do mentor da casa, que é o caboclo flecheiro. Ele é quem decide quem tem ou não capacidade para isso. O que você acha? É a doutrina da casa, né? Daniele Rodrigues, é a doutrina da casa. Não é a única maneira, mas é a doutrina da casa. Se a doutrina da casa é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim. Agora, essa não é a única verdade. Aqui existem pessoas que estão na assistência, que conversam com a entidade, né, com qualquer entidade, e aí essas entidades trazem a pessoa até os guias-chefes da casa, que são os meus guias e da minha esposa, e eles conversam com a pessoa. Você quer entrar? Então tá bom, você vai entrar no desenvolvimento, você vai passar alguns atendimentos aqui ainda na assistência até você entrar. Mas a gente também tem um curso de desenvolvimento mediúnico aqui de irmãos que trabalham em terreiro que não tem desenvolvimento, de irmãos que não têm pretensão de trabalho em terreiro nenhum, mas querem se desenvolver sua mediunidade com equilíbrio, com orientação, com maturidade, com educação mediúnica, e de outros irmãos que pretendem entrar na nossa casa e já entram no desenvolvimento, que é para a gente já ver como eles estão e orientando e como funcionam as coisas aqui. Entendeu? Tudo com as bênçãos do meu caboclo que me assiste nesse trabalho, que e não só o caboclo, como todas as entidades, às vezes vem aqui dar uma palavra para as pessoas e fala do que é mediunidade, do que eles entendem como um bom desenvolvimento, dos excessos e enfim, de tudo. Agora, né, tem casa que é assim mesmo, para desenvolver lá, tem que falar com o caboclo. O caboclo deixou? Deixou. Não deixou? Não deixou. Fazer o quê? Aí você vai procurar outra casa, ou não. Ou espera ele ao momento que ele vai deixar. E não está errado, é a forma dele trabalhar e a gente respeita. Eu vou parar, eu tomei banho com o espada de São Jorge. Muito bom, Diné. Pode tomar banho com o espada de São Jorge, com o espada de Ogum, tomar banho com o que você quiser, com fé, lógico, com o que eu quiser, né? É bom estudar, se aprofundar. A espada de São Jorge é bom para descarregar. É bom para descarregar. Pega uma espada de São Jorge, corta 7 pedaços, joga na água fervida, firma uma vela para algum, ergue o banho mais alto que a sua cabeça, consagra, imanta, pede tudo que você quer e joga no teu corpo. É maravilhoso. Vamos lá. Realmente, irmão, toda semana seus trabalhos são preparados, os banhos, tomamos esse banho desde a coroa até os pés, o ponto de equilíbrio, alinhamento dos chakras, Reginaldo Costa. É isso aí, irmão, também penso assim. Leonardo Rodrigues, eu diria que é assim comum, porém não é normal. Então, gente, vou encerrar, tá bom? Como você pensa o uso da maconha por médiums? Não falo do uso para o trabalho, mas sim o uso recreativo e não de maneira de alimentar o vício. Então, irmão, vou responder essa para fechar, hein? Eu falo que vou terminar, peço para ninguém perguntar, mas olha lá, um bando deu curto. Olá, irmão, muito obrigado pelo ensinamento, agradecimento em nome de toda a equipe. Ó, até a equipe de administrador já tá me mandando embora, que eu tô demorando muito. Ó, meu irmão, cadê que perguntou? Marcílio Pego, quarta-feira que vem às 16 horas eu estarei aqui
e vou te responder essa pergunta para começar. Não vou esquecer, meu irmão. Tá bom? Porque é complexo, eu precisaria de uns 15, 20 minutos para falar e eu já excedi muito a hora. Eu comecei 5h20, já são... comecei 4h20, já são 6h20, 2 horas de live. Daqui a pouco eu vou ser expulso de um bando eu curto, tá bom? Obrigado, Axé, me perdoe não responder todas as perguntas. Semana que vem a gente vem com o tema livre de novo. Um abraço, boa semana para todo mundo aí.